Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa. A gente está aqui com o Dr. Adailton Salvatore e com Ana Trevisan e vamos falar sobre sexo. Sexo na gestação, depois do nascimento do bebê e muito mais. Então, está começando o Show de Bebê. Então, começando o nosso programa, a gente vai conversar com o Dr. Adailton e com a Ana Trevisan justamente sobre esse momento, né, doutor? A mulher às vezes fica com um pouco de medo de ter relação com o parceiro, mas então, está liberada a relação durante a gestação? Olá, Joana. Olá, você que nos assiste. Esse tema, ele traz alguma controvérsia, porque muitos casais, quando engravida, passam a ter medos, até por falta de conhecimento. Então, o primeiro tema que nós queremos trazer é que o sexo ele é permitido na gravidez, ele faz bem para a mãe, faz bem para o bebê, e não há contraindicação desde que a gravidez esteja perfeita, esteja tudo normal, não há contraindicação. Ah, que bom. Então até ajuda, né, Ana? Com certeza. A gente tem que pensar que é a mãe que está carregando o bebê, mas os dois estão em sintonia, vamos dizer, esperando um bebê juntos. Então, todo o amor, o namoro, né, vai, vamos dizer, deixar esse pai, inclusive, mais próximo desse bebê, né? Vai aproximar os dois. O que acontece muito também, principalmente em casos de casais que estão engravidando pela primeira vez, é que o marido passa a ver a mulher como mãe e isso pode alterar um pouco a libido. Como é que a gente pode lidar com essa situação, doutor? Então, leva um tempo, porque são as adaptações dos papéis. Esse casal se conhece há muito tempo e tem um padrão de relacionamento. E de repente, quando começa a gravidez, a mudança do papel, e esse casal tem que se adaptar a esse novo papel. Aquela mulher amante agora passa a ser a mulher mãe dos seus filhos. E ele começa a se relacionar com esse novo modelo. Então, é bom a conversa. Nós queremos lembrar que o ato sexual ele não é um ato de amor. Aliás, não é um ato de prazer, né? Ele é um ato de amor, de proximidade, de interação desse casal. E aquela criança é fruto de amor. E quando é que ele não é indicado? Quando o sexo não deve ser feito durante a gestação? Muito bem, é uma boa pergunta. Existem situações. Por quê? O que acontece? No esperma, ele tem uma quantidade de uma substância chamada prostaglandina. E essa substância, ela faz com que o útero contraia. E também o próprio orgasmo, com a liberação de ocitocina e outros hormônios, leva à contração do útero. Então, toda vez que existe sangramento, ameaça de aborto, cólica, ameaça de parto prematuro, placenta prévia, são algumas situações particulares, fica contraindicado o relacionamento sexual. Em alguns casos, durante um período, e outros até mesmo a gravidez inteira. Certo. E vale lembrar que é um momento para a mulher de muito feminino, né? A mulher está esbanjando feminilidade. Então tem algumas mulheres que têm realmente um aumento da libido, né? E elas solicitam mais os namorados, os maridos, né, por conta disso. E em relação à liberação da prostaglandina e ocitocina, também alguns obstetras, quando está próximo do nascimento, ainda não nasceu, está ali depois, passou 37 semanas, se indica o sexo justamente para dar início ao trabalho de parto, né? Então, nesse sentido, ele até ajuda a criança a nascer. Ajuda nessa preparação. Até por causa disso que ele fica contraindicado nos casos que tem ameaça de parto prematuro. Um aspecto muito interessante é que, uma dica aí para os companheiros, que a esposa, com a mudança do corpo, também vai ter que haver uma adaptação na questão de posições. Eles vão buscar uma posição que seja adaptada ao tamanho da barriga. São 3 estágios diferentes, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Isso é natural, nós não precisamos entrar nisso, né? Mas o que é mais importante é que esse marido esteja consciente de fazer segura aquela mulher do seu amor. Ele tem que reafirmar esse amor, porque com a mudança corporal ela pode pensar que estou gorda, sentidos de rejeição. Então, o amor do marido é muito importante. Ah, mas com certeza. E realmente toda essa adaptação, né, é importante justamente isso, da mulher estar ali, né, segura para ter o prazer, né, para ficar com o seu companheiro. Isso realmente sempre é benéfico. Com certeza. E na verdade, essa proximidade com o marido, ela é benéfica para todos, né? Ela é benéfica para a mãe, ela é benéfica para o bebê, para o pai que vai estar mais incluído nessa
dessa gestação, né? A família é como se isso unificasse a família, né? Ah, muito bom. E agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa justamente para assistir uma matéria que fala sobre isso, relacionamento de casal. E na volta a gente continua a falar sobre sexo depois do nascimento do bebê. Quando perguntam o que mudou na relação do casal, acho mais fácil responder o que não mudou. Nesses primeiros meses de vida dele, a nossa prioridade tem sido ele, tem sido o nosso filho. E, eventualmente, assim, quando ele está dormindo, nós procuramos ter um momento a dois, assim. Eu e meu marido, assim, a gente se esforça para preservar a nossa relação. Se ficar só em casa, a gente não consegue ter um tempo do casal. Então a gente, na medida do possível, procura se policiar e fazer algum programa fora. Existe uma grande preparação, por exemplo, para conseguir sair para jantar. Mas mesmo assim, quando a gente sai, o assunto ainda é a Pietra. Então ela nunca deixa de participar da nossa vida de casal. Então é ali que a gente tenta manter a qualidade do relacionamento, mas a gente custou, assim, até se dar conta de que tinha que organizar a vida para um momento nosso. Eu me sinto muito mais próximo da minha mulher, eu admiro muito mais ela hoje pela mãe que ela se tornou. Tenho certeza, assim, que é importante para os filhos que os pais se gostem. É uma questão de readaptação mesmo, não é, doutor? E depois de passado o período do resguardo, né? A mãe pariu, aí passa acho que 40 dias, não é? Sem poder ter relação, não é isso? O resguardo é um período fisiológico que se deve evitar o contato sexual. É uma tradição que vem de milhares de anos e que deve ser respeitada na medida do possível. E faz bem para o casal, faz bem para a mulher, porque é o momento em que ela está voltada para o bebê. O foco agora é cuidar do bebê, amamentar. Ela está, toda a atenção dela está para um outro ser. E o casal ele vai sofrer essas adaptações mais uma vez, e o marido vai ser mais exigido nessa adaptação, porque ele vai ter que compreender que existe esse período da mulher se dedicar mais à criança. Mas depois, quando volta a ter relação, depois desse prazo de 40 dias, existe uma certa dor da mulher, não é? E por que isso acontece? Bom, vai depender até propriamente dito, do tipo de parto, da recuperação dessa mulher em relação a esse parto. Se foi um parto cirúrgico, uma cesariana, se foi um parto normal com episiotomia, sem episiotomia, entendeu? A recuperação física dela, porque o útero leva 40 dias para voltar ao seu tamanho normal. E a mulher também, durante 30, às vezes 40 dias, ela tem uma perda de sangue, que ela não está, fisiologicamente, ela não está voltada para um relacionamento. Findo esse período, ela amamentando, ela tem a produção da prolactina. E a prolactina, ela resseca a mucosa. Então, a mucosa vaginal ela vai estar ressecada, sem lubrificação, durante uns 3 até 4 meses. Então, fisiologicamente, ela vai ter ali o genital ressecado. Então, não está propriamente voltado para o relacionamento sexual. E, na verdade, não está voltado também porque a própria prolactina e a questão hormonal, existe realmente uma queda da libido, né? A mulher, ela não tem o desejo por conta dessa natureza. E as mulheres realmente dizem, olha, não tem como, não tenho realmente apetite. E justamente o problema é que a gente precisa, depois, todo um trabalho, até às vezes com um profissional, conversando com amigas, pedindo suporte para retomar essa atividade sexual, né? Então, o indicado, o que sempre nos grupos a gente indica é que usa o lubrificante, usa brincadeiras, usa do namoro, né? Da questão afetiva, de tocar, de fazer um carinho em algum momento do dia, porque como apareceu ali na matéria, fica tão em função da criança, que às vezes, né, esquece de olhar o outro como realmente alguém que se apaixonou, que namorou um dia, fica realmente tudo em volta do bebê. Então o marido realmente precisa tomar esse tempo para ter um pouco de paciência e daqui a pouco as coisas vão voltando de novo ao normal, não é? Isso é um processo natural. Da mesma forma que um dia engravidou, é um processo natural, uma fase da vida e vai trazer maturidade. Eu falei a respeito dos tipos de parto e esses tipos de parto também repercutem de uma maneira indireta sobre a questão da sexualidade. Vou ser mais específico.
existe uma preocupação de muitas pessoas em fazer uma cesariana para preservar o genital da mulher, de não passar pelo parto normal, como se isso fosse uma coisa negativa. A ciência não concorda com isso. Assim, a experiência mostra que muitas mulheres que passam pela experiência do parto normal, elas têm um amadurecimento como mulher, esse amadurecimento vai se refletir também na questão sexual e muitas delas referem que elas ficam muito mais satisfeitas depois do parto, a relação na relação sexual, na relação sexual não precisa da mesma quantidade, é maduro mesmo, fica mais maduro o casal. É muito comum as mulheres, inclusive, dizerem que tem mais facilidade de chegar ao orgasmo, justamente porque tem um amadurecimento, a vida sexual, como o Dr. Adailton falou, ela muda da quantidade para uma qualidade, né? Elas ficam mais desinibidas e também ficam mais seguras do amor daquele homem. Aquele é um casal, é uma família, um casal que fez uma criança, que tem algo que os une. Então ela se sente mais aceita, mais completa com aquele homem. Mas eu acho bem importante a gente colocar para a mãe e para o pai que estão nos assistindo que existe um momento de adaptação, né? Onde realmente vai ficar mais difícil. É preciso, assim, saber que vai passar, que não vai durar para sempre, que é um período, mas que vai ter que haver alguns acertos. O bebê chora no meio, né? Isso acontece. O cansaço de acordar de noite, de amamentar, é natural um período. Mas depois as coisas vão se adequando e o casal normalmente se retoma a sua vivência sexual normalmente num padrão mais apaixonado. Mais apaixonado e mais maduro. Que ótimo. Obrigada, doutor. Obrigada, Ana. A gente segue agora para o intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem aí.